O Landan começa dizendo: caramba, quem é esse floquinho de neve? Ele fala: não vou mentir não, ela é gata. Em seguida ele diz: e aí, como é que vai? E de uma forma bem fria ele pergunta: qual o seu nome? Meu nome é Landan. E ela diz que o nome dela é Melissa. Ele fala: Melissa, é um prazer. E ela também diz que é um prazer. Ele pergunta: você é daqui mesmo de Miami? E ela diz: é, sou daqui mesmo. Ele fala que acabou de se mudar de Nova York. E ela diz que é legal. Ele fala que não era a intenção dele interrompê-la, mas que ele achou ela muito atraente. E ela fala: agradeço por isso, mas eu tô ocupada agora. Ele fala: ocupada? Sem problemas. E fala que talvez ele possa conseguir o número dela para que eles possam se conhecer algum dia desses. E ela diz: acho que eu tô legal. E mais uma vez diz que tá legal. Ele pergunta se tá legal quer dizer que o dia dela está indo bem, mas ela diz que ela não está interessada mesmo. Ele fala que entende e deseja um ótimo dia para ela. E ela diz que tudo bem. E ela diz: calma aí, esse aqui é seu carro? Ele pergunta o que ela disse e ela pergunta: é seu? Ele fala: sim, é meu, por quê? E ela fala: você disse hoje? E ele diz que não está conseguindo ouvir. Ela fala: você disse hoje? E ele pede para ela se aproximar. Ela pergunta: você disse fazer alguma coisa hoje? E pergunta se ele tem tempo para relaxar. Ele fala que sim, mas ele fala que ela acabou de dizer não. Ela fala: eu quero dizer... Ele fala: quer dizer o quê? Ela diz: eu acho que eu posso ajustar minha agenda. Ele pergunta o que ela quer dizer com ajustar a agenda. Ela fala que se ele quiser, eles podem sair. E ele pergunta por que só agora. E ela diz que só mudou de ideia. E pergunta: eu não posso mudar de ideia? Ele fala que é claro, mas só está perguntando por que agora. Ele fala que não está interessado em entrar nessa se ela não estiver interessada nele. E pergunta por que ela voltou. Ela pede para ele dar uma olhada nela e fala que ela tá dando mais uma chance para ele. E ele pergunta o que ela quer dizer com dar uma olhada nela. Mas em seguida ela diz que ele deveria dar uma chance. Ele fala: dar uma chance. E ela diz: para nós. Ele fala que não existia nós entre eles dois. E ela fala: você não está aberto a isso? Ele fala que quer saber por que ela está aberta a isso. E pergunta por quê. Ela fala que ela estava dando uma caminhada e que ele chegou assim do nada. Ele fala que não está impedindo de caminhar e que ela pode ir, mas ela diz que quer ficar ali. E pergunta quem ele acha que é. Ele fala que ele já disse o nome dele e diz que o nome dele é Landan. Ele fala que tentou conhecê-la, mas que claramente ela não estava interessada. E fala que é por isso que ele está curioso, porque agora sim de repente ela se interessou. Ela fala que primeiro ela quer saber o que ele está aprontando e pergunta se ele sabe o que ela quer dizer. Ele pergunta como assim, ela fala que sabe que tem coisas acontecendo. Ele pergunta: e você, o que você está aprontando? E ela diz que bastante, que tem muitas coisas acontecendo. Ele pergunta o que está acontecendo. Ela fala que cuida do dinheiro dela, que ela ganha o próprio dinheiro. Ele fala: é isso aí. E ela diz: isso aí. Ele fala: e aí, qual é a boa? Eu não gosto de perder meu tempo, fala aí. E ela diz que não está tentando fazer ele perder o tempo dele. Ele fala que sinceramente não gostou da atitude dela no começo. Ele fala que agora, de repente, ela quer sair com ele. E diz que agora ele está confuso. Ela diz que vai falar mais sobre isso depois, mas fala: vamos lá, vamos entrar. Ele fala entrar, e ela diz: vamos lá, vamos passar o dia juntos. E que vai contar pra ele mais tarde. E ele fala: passar o dia juntos? E ela diz que sim. E ele fala: olha, cara, eu tenho alguns minutos, mas não me faz perder meu tempo não, tá ok? Ela fala que isso não vai acontecer e diz que ela vai entrar. Ela entra no carro e diz: oi? E ele pergunta: e aí? Ela pergunta: e aí? Ele pergunta quem ela é e diz que ele não sabe muito sobre ela. Ela diz que ela é uma dançarina profissional. Ela diz que trabalha com artistas, faz coreografia e coisas desse tipo. Ele fala: interessante, interessante. E ela fala: e você? Fala sobre você. Ele fala que ele faz muitas coisas e diz que ele é empreendedor. E ela diz: ok, eu gosto disso. Ele fala que está um pouco confuso pela maneira que ela agiu no começo. E pergunta o que mudou de repente para ela se interessar por ele. E ela fala: não, eu disse que eu queria ver o que você estava fazendo e tal, e que ela não gosta de conversar com pessoas aleatórias na rua, mas que ela vai abrir uma exceção para ele. E ele: como assim uma exceção? E ela fala: eu vou abrir uma exceção. E ele fala: por quê? Por que agora? Ela fala que precisa que alguém cuide dela. E ele fala: cuidar de você, essa pessoa não sou eu. E ele pergunta: como assim cuidar dela? Ela fala que está acostumada com as
pessoas cuidando dela, levando para fazer compras, levando ela para viajar e coisas do tipo, e diz que é importante para ela poder fazer isso. Ele pergunta quantos anos ela tem, ela diz que tem 27. Ele fala 27, você já é uma garota grandinha. E pergunta por que ela precisa que alguém a leve para fazer compras. Ela diz, olha pra mim, eu acho que eu deveria fazer isso. Ele pergunta como assim? E ela diz, como você me vê e não quer fazer isso comigo? Ele pergunta por que ele faria isso, sendo que ele nem conhece ela. Ele fala que não vai fazer isso e que se for isso que ela está procurando, é melhor ela ir. Ele pergunta se é isso que ela quer e fala, sem rodeios, fala aí. Ela diz, poxa, mas se você não puder me levar nem para fazer compras? Ele fala que não se trata dele poder ou não, e sim dele sustentá-la, e diz que não vai fazer isso. E fala, olha, você não vai me fazer se sentir mal por não gastar dinheiro com você. Ele fala que se for só isso que ela quer, ela pode ir. E em seguida diz que é melhor ela sair. Ela fala que isso é uma loucura e fala, você é muito louco. Ele fala, não esquece a sua bolsa, pega a sua bolsa, vai embora. Ele fala, mano, isso é uma loucura. O Nair diz quem é essa aqui e diz que ela tem uma ótima aparência. Ele pergunta como ela vai e diz que ela é incrível. Ele pergunta qual o nome dela e diz que o nome dele é Nair, mas ela diz que não está interessada. Ele fala que ela nem sabe o que ele vai dizer e pergunta, não pode falar comigo mesmo? E ela diz que não. Então ele diz que tudo bem. Ele fala que não vai continuar perseguindo ela e que não vai correr atrás. Ele fala que isso significa que ela não está interessada. Ele fala que ela tá voltando e que é impressionante como o humor muda quando vem o carro dele. E diz que nós vamos ver o que ela tem para dizer. Ele pergunta e aí? E ela diz oi. Ele pergunta qual é a boa e ela diz e aí? Ele pergunta como assim e aí? E ela diz que ele estava tentando conversar. Ele fala eu estava, mas você não. Ela pergunta por quê? Ele fala porque ela não estava interessada e pergunta se não é isso. Ela fala que mudou de ideia e ele fala mudou de ideia e pergunta por que ela mudou de ideia. Ela diz que acabou de mudar de ideia. Ele pergunta qual o motivo e ela diz que simplesmente mudou de ideia. Ele então você assim muda de ideia do nada. E ela diz que sim. E ele, sem motivos, só mudou de ideia. E ela diz que sim. Ele fala tudo bem. Ela fala que mudou o coração dela e ele pergunta por quê? Ele pergunta por que ela não manteve a mesma atitude do começo quando ele tentou falar com ela. Ele fala que ela poderia ter parado, mas que decidiu seguir em frente. E mais uma vez ela diz que mudou de ideia e que decidiu voltar. Ele pergunta o que está rolando. E ela pergunta qual o nome dele. Ele fala que o nome dele é Nair e pergunta qual o nome dela. E ela diz que o nome dela é Hailey. Ele pergunta da onde ela é e ela diz que é de Nova Orleans. Ele fala, legal, Nova Orleans? Ele pergunta há quanto tempo ela está morando ali. E ela diz, tipo, um mês. Ele pergunta se ela tá gostando e ela fala que tá. Ela fala que gostou do lugar e que também gostou dele. Ele fala, agora você gostou de mim. E fala que é uma palavra forte. Ele pergunta o que ela acha sobre ele e fala que ela não conhece ele. Ela fala que gostou desde quando viu. Ele fala, você gostou. Ela fala que mudou pra ali recentemente. Ele pergunta se sozinha ou com a família e ela diz que sozinha. Ele pergunta sozinha por que Houston? Ela diz que só queria ver como é. Ele fala, então você já tinha visitado aqui? Ela diz que sim. Ele pergunta o que ela faz e ela diz que é garçonete. Ele pergunta como está indo e ela fala que está ótimo. Ela fala que é um pouco frio, mas que tudo bem. Ela fala que está muito frio ali e pergunta se ela pode entrar. Ele fala que isso não tem nada a ver com ele, que eles só estão conversando e ela diz que ele é grosseiro. Ele fala que não está sendo grosseiro, só está tratando ela da mesma maneira que ela o tratou no começo. Ela fala que agora ele está sendo grosseiro. Ele, como assim eu tô sendo grosseiro? E ela diz que pelo tom da voz dele. Ele fala, porque eu não deixei você entrar no meu carro? Isso é ser grosseiro? E ela diz que sim. Ela diz que é falta de educação. Ele fala que não a conhece, mas ela diz que ele tentou falar com ela ainda há pouco. Ele fala que ele pode ter tentado falar com ela e que isso é uma coisa, mas que convidá-la para o carro dele, isso já é outra coisa. Ele fala que para isso, primeiro
primeiro ele precisa conhecê-la. E ela fala, então até isso acontecer eu vou ficar aqui no frio. Ele fala que depende se ela realmente quer conhecê-lo. Ele pergunta se ela mora ali perto e ela diz que sim, fala que há uns 15 minutos dali. Ele fala 15 minutos e pergunta se ela é solteira. E ela diz que sim. Ele pergunta há quanto tempo e ela diz que há 2 anos. Ele pergunta se ela quer se relacionar com alguém, ela fala que no momento não e diz que acabou de se mudar. E ele fala, você não conheceu ninguém, não tá trocando mensagem com ninguém? Mas ela diz que não. Ele fala que vai acreditar nisso e pergunta por que ela se interessou por ele. Ela fala que acabou de dizer que gostou dele e ele fala, não, tudo bem, mas eu não sou o único cara aqui de Houston. E pergunta então por que eu? Ela fala porque ele é a primeira pessoa que ela viu e que ela gostou. E ele fala, a primeira pessoa. E ele fala, você é uma garçonete, não é isso? E ela diz que sim. Ele fala que isso significa que ela tem contato com muitos homens. E ela diz que sim. Ele fala, então você não viu ninguém que te interessasse. E ela diz que não, como ele. Ele fala que isso diz muito sobre ela e fala que ela tá mentindo. Ele fala, muitos caras passam pela boate, não é isso? E ela diz que sim. Ele fala, alguns tentam te agarrar, não é isso? E ela diz que sim. E ele fala, então você dá fora em todo mundo? E ela diz que sim. Ele fala, você não viu ninguém que você gostasse? E ela diz que ainda não. Ele pergunta, ainda não? Tudo bem, tudo bem. Ele fala, deixa eu dar uma olhada, me dá teu número. Ele fala que vai salvar como a garota que se interessou pelo carro dele. Ela fala que isso é uma loucura. Ele pergunta como assim? Ela pergunta por que ele vai escrever isso. Ele fala que essa foi a impressão que ela passou. Ela fala que isso é triste e ela diz que não é assim. Ele pergunta se não foi isso que aconteceu, como se chama isso? Ela diz que é alguém que quer conhecer o outro melhor. Ele fala que ela voltou porque viu que ele estava dirigindo esse carro e diz que agora ela quer conhecê-lo. Ela pergunta qual o problema com isso e ele pergunta como assim? E pergunta se ela não vê nada de errado nisso. E como ela diz que não, ele vai embora.